nós, vou dizer nós, porque esses vídeos são vídeos técnicos, são vídeos de alta dificuldade de expressão, de colocação, de estudo. Às vezes ele não agrada, o vídeo não agrada, o texto, o tema que nós abordamos, às vezes não agrada. Se agradar alguns, vai desagradar outros. Quem entenda-se que possamos ser beneficiados destes termos, destes textos de vídeos, destas nossas matérias, as pessoas que desejam fazer o tribunal do júri, desejam advogar na área criminal, desde a fase instrutória até o tribunal do júri. Nós hoje, agora, pretendo eu analisar uma situação que é muito corriqueira, é uma situação que às vezes pega a defesa de surpresa. A acusação, ela vem, faz a acusação normal, a defesa brilhantemente faz a sua defesa, mas não convence os jurados. Tem circunstâncias, tem fatos que a defesa não tem como fazer milagre. E o acusado, por vezes, vem a ser condenado. E quando condenado, o juiz presidente do tribunal do júri prende o acusado no plenário. Assim que ele dá a sentença, publica a sentença condenatória, ele também decreta a prisão. Esta prisão seria prisão temporária? Temporária, sim, no aspecto de que, se o acusado vinha respondendo ao processo em liberdade, ele teria o direito de continuar respondendo ao processo em liberdade. Não teria necessidade de o juiz prendê-lo aqui no plenário do júri assim que viesse aí a condenação e fosse publicada a sentença, o quanto de pena nele aplicado. Mas já houve conosco e vai continuar havendo esta situação de que no plenário do júri a defesa é surpreendida quando o juiz decide não deixar o acusado na continuidade de responder o processo em liberdade. Então ele determina com a condenação a sua prisão. Mas o acusado, nestas condições, e já ocorreu conosco também, de o juiz presidente do tribunal prender o acusado ali que foi condenado, e nós, ou seja, a defesa, ela entra com habeas corpus e o tribunal concede que ele retorne à condição anterior deste dia que foi levado a julgamento e ele possa continuar respondendo o processo em liberdade. E respondendo o processo em liberdade, possivelmente também a acusação iria recorrer ou não recorrer para aumentar a pena. Ela poderia aí deixar de recorrer para que a pena, ou seja, entendendo ele que a pena seria satisfatória para a acusação, então a acusação não recorre. Mas a defesa, mediante a situação de uma condenação, uma decisão condenatória, ele vai fazer o recurso de apelação para o cliente, para o acusado. Mas o acusado preso, até então, estava solto, respondendo o processo em liberdade. E agora, preso, você faz um habeas corpus, o tribunal seguramente, porque não há razão outra
não houve modificações substanciais processualmente para que o acusado não continuasse a responder o processo em liberdade. Então, o tribunal, via de regra, ele concede, dá provimento ao habeas corpus e determina que o acusado seja recolocado em liberdade provisória, sob condições, possivelmente daqui para frente sob condições, até aí sem problemas, mas ele vai continuar respondendo o processo em liberdade, porque subsequente o processo vai fazer um recurso de apelação, e fazendo o recurso de apelação, possivelmente retornará a novo julgamento. Isso diante das circunstâncias de provas, de como foram as provas, não foi bem aceita por este conselho de sentença. Por essa razão, eles se autoconvenceram e decidiram pela condenação do acusado. E aí o juiz, além de condená-lo, lógico, teria que condenar acatando a decisão dos jurados, ele condena e aplica por uma régua, ele aplica a pena, esta pena, possivelmente uma pena alta, em sendo qualificada, essa pena começa aí de 12 a 30 anos. E se o acusado tomou mais de 20 anos e estava respondendo em liberdade, e por esta circunstância o juiz-presidente passa a prende-o aqui dentro do plenário, assim que termina o júri, ele passa daqui para frente responder como réu preso. Satisfaz, sim, uma parte da sociedade que é os parentes da vítima. Mas e os parentes do acusado? E aquela situação de prisão com sentença transitada em julgado? Observa, é aquilo que eu disse no começo da nossa exposição, da nossa análise, é que não agrada a alguns e agrada a outros. Não agradando a alguns, estaria fazendo injustiça, ou se fazendo injustiça para aquele outro que foi momentaneamente satisfatória, e daí para frente ele volta ao estágio anterior e passa a continuar a responder o processo em liberdade. Então, esta medida, esse remédio, ele vem através de um habeas corpus. Você, defensor, vai fazer o habeas corpus e recolocar esse procedimento processual regular. Ou seja, coloca o acusado de novo em liberdade provisória para que ele continue a responder ao processo, este processo até findar a sua sentença condenatória ou sentença transitada em julgado, não condenatória, transitada em julgado. Ela possivelmente, em trânsito em julgado, ela pode ser condenatória ou absolutória, ou seja, absolvendo o acusado. Neste segundo tribunal do júri, ou seja, voltando a novo tribunal do júri, em novo julgamento, ele possivelmente pode ser absolvido. Por que não? Pode ser desclassificada a imputação e não mais aquela pena pesadíssima que ele tomou. Ou seja, várias coisas vários caminhos, atos e circunstâncias poderão vir a ocorrer diante desse novo julgamento. Portanto, essa decisão deste juiz, do presidente do Tribunal do Júri, em ter condenado, que é o que ele ali não tinha outra opção a fazer, é atender a decisão dos jurados, condenando, aplicando a pena, mas deixando de aplicar ao acusado a medida extrema de prisão, que se ele vinha respondendo o processo em liberdade, que ele continue em liberdade até esse processo chegar a um final, chegando ao final com o trânsito em julgado, sendo ele absolvido ou condenado. Aí sim estaríamos terminando um processo, enquanto que esta medida extrema do presidente do Tribunal do Júri em prender o acusado assim que ele leia e publique a sentença,
é uma medida evitável e sanável através do habeas corpus, essa medida de habeas corpus, e este habeas corpus sendo provido pelo Tribunal Superior de Instância Superior. E entendemos que estaria restabelecendo o procedimento processual penal